Nós já estudamos 3 operações envolvendo as frações: soma, subtração e multiplicação. Nesse vídeo a gente vai resolver mais 2 problemas utilizando frações. O primeiro problema é esse: o Marcelo tinha 48 bolas de gude e deu 3/8 do que possuía para o Pedro. E a gente precisa descobrir com quantas bolas o Marcelo ficou depois de ter presenteado o Pedro. Eu sugiro que você pare o vídeo, tente resolver e depois você volta para ver a solução. Eu vou resolver esse problema de 2 maneiras diferentes. A primeira vai ser a mais tradicional e a segunda, uma que eu considero mais esperta. Bom, eu tenho um total de 48 bolas e então eu vou calcular quantas bolas foram dadas. Segundo o enunciado, a quantidade de bolas que foram dadas corresponde a 3/8 de 48. Então, eu vou fazer 3/8 e toda vez que aparece esse D, 3/8 de 48, você pensa numa multiplicação. 3/8 de 48. Note que aqui você estará multiplicando o 3 pelo 48. E o 8, de certa forma, estará multiplicando uma unidade que eu não preciso escrever. De modo que, ao fazer 3 vezes 48, eu terei 3 vezes 8, 24, e vão 2, 3 vezes 4, 12, e 1, 144. Confira a conta aí. 3 vezes 48, se não dá 144. E na parte de baixo, eu estou fazendo 8 vezes 1. Bom, acontece que essa fração, que é 144 sobre 8, não me dá a clareza de quantas bolas de fato o Marcelo deu de presente para o Pedro. Por que que isso acontece? Porque eu ainda não simplifiquei o 144 por 8. Se eu dividir o 144 por 8, eu vou encontrar 18. Isso quer dizer que o Marcelo deu 18 bolas para o Pedro. Bom, se o Marcelo tinha 48 bolas e deu 18, então sobraram a diferença. 48 menos 18. Isso vale 30. Uma coisa importante a observar é que nesse momento em que eu estava fazendo esta conta aqui, três oitavos vezes 48, é possível, e inclusive eu recomendo, porque é mais prático, vamos trazer essa continha para cá, para a gente ter mais clareza do que está acontecendo. Eu tenho aqui 3 oitavos vezes 48. Toda vez que eu tiver uma multiplicação envolvendo frações, eu não preciso ter frações nos dois, não, basta ter em um. Eu posso recorrer ao seguinte artifício. Esses 2 números aqui podem ser simplificados entre si. Perceba que 48 dividido por 8 dá 6. Então, no lugar desse conjunto 48 em cima e 8 embaixo, eu posso colocar simplesmente 6. Por quê? 48 dividido por 8 é igual a 6. Perceba que isso dá exatamente o resultado que nós obtivemos ali em cima. E por que isso funciona? Isso funciona porque essa continha que nós estamos fazendo aqui, 3 oitavos vezes 48, ali em cima a gente imaginou que havia um 1 aqui. Essa conta dá exatamente o mesmo resultado se você trocar de posição o 1 e o 8. Eu vou trazer o 1 de lá para cá e vou levar o 8 daqui para lá. Nota que essa troca não muda o resultado do nosso problema. Isso me permite
fazer diretamente a divisão aqui, ó, 48 por 8, que vai dar 6. 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, note que eu estou, na realidade, multiplicando 3 por 6, e é por isso que eu acho 18. Mas na prática, o que eu recomendo a você é, se eu tiver uma multiplicação aqui envolvendo frações, se você perceber que é possível simplificar ou até mesmo dividir o de cima pelo de baixo, faça, que você vai ganhar tempo. Eu prometi a você que eu faria de duas maneiras diferentes. A primeira já foi. A segunda é pensar da seguinte forma. Eu tenho lá o total, 48, e aí eu vou imaginar que esse total corresponde a um inteiro. E aí, algumas bolas foram dadas. As bolas que foram dadas correspondem, segundo o enunciado, a 3/8 do total, que eu estou considerando como um inteiro. O que eu quero realmente calcular é a quantidade de bolas que sobraram. Mas veja, só existem duas opções. Ou a bola foi dada ou a bola sobrou. Se eu estou pensando no total como um inteiro e eu dei 3/8 para alguém, então me restaram, sobraram para mim 5/8. Por que isso, Fábio? Porque 3/8 mais 5/8 é 8/8, que na verdade vale 1. Então 3/8 mais 5/8 juntos correspondem ao total, esta unidade, ao inteiro que eu considerei quando olhei para o total. Então, em vez de calcular o número de bolas dadas para depois fazer a subtração, eu acho mais inteligente que você calcule direto quantas bolas sobraram. Se eu dei 3/8, fiquei com 5/8. É isso que eu quero calcular? É. Então, eu vou fazer 5/8 de 48. Mais uma vez, eu vou usar o artifício que a gente fez ali, que eu aqui apaguei para ganhar espaço. Esse 48 que está em cima pode ser dividido por esse 8 que está embaixo, porque aqui no meio eu vejo uma multiplicação. Então, dividindo 48 por 8, eu obtenho 6. Então, eu, na verdade, estou multiplicando 5 por 6. E isso me dá 30 bolas. Exatamente o mesmo resultado. Se você não conseguiu fazer o primeiro problema sozinho, você tem mais uma chance. Coloquei aqui uma segunda questão que tem exatamente a mesma estrutura do problema anterior. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. Eu vou resolver aqui usando o segundo método que eu usei na questão número 1. Primeiro a gente vai pensar no total. Qual era o total? Depois que ele deu as bolas, o total era 30. Isso para mim é um inteiro. E aí, se ele perdeu bolas, algumas lhe restaram. Perdeu, restaram. Então vamos lá. Se ele, quando chegou em casa, percebeu que estava com 4/5, então restaram 4/5. Logo, a fração correspondente ao que ele perdeu é 1/5. Aquela que, somada a 4/5, vai dar 1. Então, se eu quero calcular quantas bolas ele perdeu, basta que eu faça 30, que é o total, vezes a fração correspondente ao que ele perdeu. 1/5. Mais uma vez, eu quero que você note que esse 30 que está aqui em cima pode ser dividido por esse 5 que está aqui embaixo, graças a essa multiplicação. 30 dividido por 5 é 6. E 6 vezes 1 continua dando 6. Portanto, ele perdeu 6 bolas.